Bom, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite em participar desse evento sobre cinema e filosofia, particularmente a professora Andréa Cachel, da Universidade Estadual de Londrina, que fez esse convite, que organizou essa mesa sobre esse filme. Bom, o meu comentário vai tratar de aspectos políticos do filme Bacurau. E, particularmente, eu vou me concentrar em 3 aspectos. A ideia da resistência, que eu acho que é um tema bastante forte nesse filme, e que, por sua vez, tem a ver com a ideia de democracia, o que significa democracia, se a democracia é um tipo de prática que faz parte ou não da democracia como um elemento constitutivo, algum elemento complementar, ou um determinado conceito de democracia. E, por fim, eu faço alguns breves apontamentos sobre aquilo que acontece no filme e aquilo que, às vezes, denominado de desobediência civil. Então, eu fiz um tipo de um texto que eu vou lendo e comentando sobre o filme Bacurau, né? Então, eu começo dizendo, sem sombra de dúvida, então Bacurau a gente não pode dizer que é um filme raso, é um filme bastante complexo, um filme que, como as pessoas costumam se referir a ele, é um filme com várias camadas, com várias interpretações possíveis, ou seja, você vê uma vez, você vê outra vez, outros aspectos se tornam evidentes. É um filme que poderia trazer diferentes tipos de questões filosóficas, diferentes níveis. Eu acredito que meus colegas que também vão falar desse filme vão trazer alguns desses outros aspectos. Mas, então, como eu falei, eu vou me concentrar nesses 3 aspectos. Nesse sentido, também a própria concepção do filme também tem um pouco a ver com essa questão da resistência, né? Então, nesse momento em que eu estava preparando essa fala aqui, então eu acabei assistindo algumas entrevistas dos diretores desse filme. Em algum momento alguém indagou, perguntou aos diretores se eles pretendiam novamente se manifestar politicamente, como aconteceu em outros casos, né, de outros filmes. E eles disseram que nesse caso não estava previsto esse tipo de ato, de protesto, de resistência ou coisa do gênero, porque o próprio filme já tinha isso, entendeu? Que o próprio filme já era um ato de resistência, eu diria, na temática que ele vai trazer, porque ele vai trazer uma temática que eu acho que tem a ver um pouco com a história do Brasil, talvez um pouco com a história do mundo, e pelos problemas que a gente enfrenta, às vezes, no campo da política, mas também um ato de resistência no próprio estilo artístico, uma vez que o filme ele tenta se situar numa interconexão, numa encruzilhada entre diferentes estilos de filme, de gênero de filme, em que ele tem aspectos de faroeste, de aventura, de tragédia e outros tipos comumente presentes, mas ele é nada menos simples. Então ele tenta, eu acho, trazer a questão da resistência até mesmo na arte, como uma resistência diante desses modelos mais comerciais de fazer filme, né? Então ele acaba sendo algo que destoa bastante dessas outras maneiras de compor uma obra que te dá muito prontamente aquilo que ela quer dizer, que as coisas são mais mastigadas, mais prontas. Então, com certeza, esse filme não é esse tipo de filme. Bom, também, como todo mundo sabe, esse filme ele acontece numa pequena vila nordestina, num futuro de data não exatamente precisa, e nessa vila, nessa comunidade, então começam a acontecer algumas coisas um pouco estranhas. Assim, eu vou chamar primeiramente a atenção aqui para talvez uma das primeiras coisas que são notórias ali,
é a questão de um certo momento em que existe uma figura de um professor que está tentando mostrar às crianças onde é que se encontrava Bacurau no mapa de um aplicativo, de um tablet, que aparentemente é algo similar, se não exatamente o Google Mapa, né? E nesse momento ele percebe que Bacurau não se encontra nesse mapa. Eu diria que essa cena já vai trazer um primeiro ato, um primeiro sinal de que se trata de um filme de resistência. Porque na medida em que esse professor percebe que Bacurau não está no mapa, nesse mapa global da internet, nesse mapa dessa maneira digital, ele imediatamente ele traz um mapa antigo, um mapa de papel em que claramente está contida a Bacurau nesse mapa. Então, eu diria que esse primeiro ato parece um ato não muito significativo, mas eu diria que já sinaliza o que está por vir, né? Já sinaliza que no filme nós teremos um movimento da comunidade de resistir a, a atos que parecem caminhar em direção à sua não existência. Que, claro, nós sabemos depois, existe um grupo de estrangeiros que pretendem realizar um tipo de, sei lá, caça esportiva ou coisa do gênero com os habitantes daquele vilarejo. Algo que como veremos também, os habitantes não vão aceitar de maneira passiva. Então, aos poucos, nós vamos, então, percebendo nessa toada, nesse sentido, que a população não estava disposta a aceitar sem pestanejar essa ideia de não deixar de existir, né? Seja no mapa, seja fisicamente, através dessa caça que estava sendo planejada. Então, aos poucos, a gente percebe que há uma unidade naquela comunidade, que aquela unidade traz uma força àquela comunidade. Isso é muito evidente, por exemplo, quando pessoas saem e entram no vilarejo, existe um tipo de um sistema de vigilância que vai informando as pessoas relevantes, quem chega, quem sai, e coisas do gênero. Bom, então nesse momento, acho emblemático desse cenário de uma pessoa que está chegando e que imediatamente as pessoas são informadas disso, é o prefeito, né? Então existe um prefeito da cidade a qual o vilarejo pertence. Esse prefeito, ele quer angariar algum tipo de votos ali, então ele traz alguns caminhões, alguns recursos, então ele traz remédios, traz livros, etc. Claro que o que é interessante nesse momento é a maneira como esses livros são trazidos, eles são trazidos numa caçamba, então não são corretamente embalados, organizados, coisas do tipo, não, eles são trazidos como se fosse uma carga de madeira, de terra, de pedra, e coisas desse gênero. E os medicamentos também, depois a gente é informado pela atriz, nesse caso é a Sônia Braga, né, que os medicamentos estavam, se não na sua totalidade, mas na maioria vencidos, ou por vencer. E até havia alguns tipos de drogas ali, ou coisas do gênero, junto com aqueles medicamentos. Os alimentos também estavam por vencer, então havia essas questões ali, ou seja, um certo descaso da administração pública que não se importava com aquela comunidade, e quando se aproximava dela, trazia coisas de valor duvidoso ou em qualidade muito duvidosa. Então, essa reação também, que é muito interessante, eu diria que é um outro ato de resistência que é presente ali nesse momento em que o prefeito aparece na primeira vez, ele vai aparecer mais tarde no filme, próximo ao final, mas essa primeira aparição do prefeito
com o intuito de angariar votos. O que é interessante é que não se tratava apenas de saber que o prefeito entrou, mas de preparar uma reação adequada, de preparar uma certa postura que deixasse claro para o prefeito aquilo que eles queriam dizer, aquilo que eles queriam, assim, reclamar daquilo que estava acontecendo. Então, a reação da população mostrava não apenas um descontentamento com o descaso da administração pública, com a educação, saúde local, mas também implicitamente estava dizendo: se os políticos não escutam a população durante o mandato que eles estão no cargo, então não adianta eles virem procurar apenas no período eleitoral, porque a população não está disposta a ouvir essas promessas infundadas, né? Essa postura do povoado parece querer ensinar algo como reagir a um certo modelo de política muito frequente, tanto na história brasileira, eu diria até na história global, né? Eu diria até que está em jogo aqui um certo modelo de democracia, ou seja, existe um debate sobre que conceito de democracia é mais apropriado. Eu diria que existe um debate, por exemplo, um debate em que eu saberia lembrar aqui, por exemplo, o Habermas tem um texto chamado Três Modelos Normativos de Democracia, em que ele vai apresentar um modelo liberal, um modelo republicano e um modelo baseado no discurso. E o Habermas vai claramente mostrar que os dois modelos que não são dele têm algum déficit, algum problema. O modelo liberal, ele reduz a democracia a um ato reiterado de voto regular, né? Então, ou seja, você vota de tempos em tempos e a partir dali você não tem mais espaço na política. O modelo republicano concede um espaço mais reiterado, mais repetido na política, mas ele depende de motivações individuais que são difíceis de serem sustentadas em sociedades marcadas por divergências culturais e coisas do tipo. E o Habermas, então, propõe um terceiro modelo, chamado modelo de democracia deliberativa, que tenta manter aspectos da democracia representativa, que é mais próximo do liberal, e da democracia direta, que é mais próximo da democracia republicana. Então, existe um outro autor também, o Axel Honneth, que sucede, de alguma maneira, o Habermas na escola de Frankfurt, e que também escreve um texto em resposta a esse texto do Habermas. E nesse texto, o Honneth vai acrescentar um quarto modelo de democracia, vamos dizer assim, e que talvez eu acho que seja mais próximo ainda àquilo que a gente está vendo aqui nesse filme, porque o modelo do Honneth vai trazer o aspecto do conflito, o aspecto do enfrentamento, o aspecto da luta, porque a teoria do Honneth é a ideia da luta por reconhecimento. Eu vou falar um pouco também mais adiante desses aspectos aqui no texto, mas eu diria que um tema político que daria para pensar a partir desse filme é esses debates a respeito da democracia. Então, aqui existe então, a democracia não se restringe às eleições. Uma sociedade que funcione bem do ponto de vista político precisa de um contato reiterado e frequente entre o poder administrativo do Estado e as demandas da população na esfera pública e em outros espaços que sejam apropriados. Então, uma democracia que se restringe a participação política apenas aos pleitos regulares contém fortes déficits de legitimidade, e Bacurau nos ensina uma estratégia de lidar com os políticos que compartilham essa visão, sendo que o poder político ele acontece apenas nas eleições. Não podemos ser lembrados apenas quando o nosso voto é necessário para legitimar o poder estabelecido. Precisamos de políticos que estejam dispostos a resolver problemas da sociedade de maneira adequada e se mantenham abertos a ouvir frequentemente as demandas da população. Então, a maneira como também o candidato traz os livros, os medicamentos, também demonstra o descaso do governo com a educação, saúde, etc. Então, os livros são descarregados de uma caçamba direto no chão de terra, e os medicamentos e os alimentos são, na sua maioria, vencidos. E a atitude dos habitantes, então, é evitar qualquer contato, virar as costas ao candidato, à reeleição, a prefeito. É um tipo de resistência diante do poder estabelecido. Porque precisamos ouvir quem nos ouve,
Porque precisamos ouvir uma pessoa que não escuta nossas demandas, nossos anseios. Então, essa parece ser uma postura de resistência que procura obter uma posição mais adequada para a população diante de políticos que agem dessa maneira. Também aqui é importante lembrar que o filme começa exatamente com um carro-pipa, né, que traz uma moradora que estava um tempo afastada. Isso demonstra um outro problema básico aqui, o saneamento básico, a água era algo que a população tinha dificuldade de acesso. Então, mais uma evidência de que o poder público estava deixando de prestar atenção aos problemas, às demandas de Bacurau. Então, ou seja, e por isso também acho que a gente poderia trazer uma outra questão. Talvez o filme também não se trata apenas que Bacurau estava deixando de existir, nem sob certo aspecto, Bacurau já não existia, né, para a população, para as pessoas fora de Bacurau. O prefeito não dava muita atenção às demandas de Bacurau, não está muito preocupado com as demandas daquele vilarejo. Então, de alguma maneira, eles já não existiam. Existe um tipo de existência, não exatamente a física, a existência jurídica, legal, que parece que já estava sendo minado, já não existia nesse momento. E assim, no final do filme também, assim, eu não me deter muito nisso, mas existe uma nova aparição do prefeito, né? E algo que talvez seja até mais lastimável, mais questionável, depois que o vilarejo acaba conseguindo se defender do ataque externo, a impressão que dá é que o prefeito poderia ter tido alguma relação com aquilo que aconteceu. Então, tanto que ali acontece mais um ato de resistência, mais uma reação da população diante do poder estabelecido. Então, ali o prefeito ele é meio que inicialmente aprisionado, eles tiram a roupa dele, suas mãos são amarradas, ele é colocado em cima de um jumento, de costas, ou seja, colocado uma máscara e ele é deslocado até um outro local que eu acredito que seja provavelmente seria o centro da cidade em que ele era prefeito. Antes teve um efeito de desmoralizar o prefeito nesse pleito eleitoral. Eu acredito que o ato de resistência ele foi até mais longe, ou seja, porque o nosso representante não só não nos representa, mas parece estar fazendo algum tipo de conchavo, algum tipo de acordo com aqueles que estão tentando destruí-nos. Então, essa é a mensagem que aparece nesse momento. Então, na medida em que o filme avança, então vamos conhecendo melhor os personagens de Bacurau e vamos percebendo que algumas coisas estranhas acontecem. Alguns forasteiros aparecem em Bacurau, o caminhão-pipa é atingido por alguns tiros, o sinal de celular para de funcionar, os moradores de uma fazenda são atacados e mortos, etc. Então, começam a acontecer, tem um tipo de um drone que aparece, um disco voador também, que é um pouco estranho, que aparece ali para um dos moradores, enquanto ele estava se deslocando de motocicleta. Eu diria que nesse momento em que chegam esses forasteiros, eu diria que há uma outra cena, um outro momento que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Chegam aqueles forasteiros de motocicleta, eles têm roupas coloridas, isso também parece que tem um caráter simbólico ali, porque destoam com o tom de roupa que as pessoas usam ali na cidade, local. E existe um diálogo num bar ali, num certo momento, que é até o momento em que esses forasteiros colocam aquele aparelho que vai assim, afetar o sinal de celular da comunidade, né? Então, mas o que eu acho importante ali naquele momento é que os forasteiros começam a indagar sobre o nome da vila, seu significado, perguntam como se chama quem mora naquele local, e o que é interessante é que quase que prontamente existe um menino sentado ali naquele local, e o menino responde pessoas. Ou seja, então essa resposta pessoas, eu acho que ela é bastante também emblemática, bastante importante aqui de frisar, porque esse tipo de fala evidencia mais um tipo de resistência dos moradores, a resistência de existir enquanto pessoas, enquanto portadores de direitos iguais a todas as outras pessoas do mundo.
Então, uma atitude de resistência contra a prática de diferenciar entre os tipos de pessoas e os tipos de pessoas que têm proteção, que têm valores que não têm. Então, ou seja, nós somos humanos, nós somos pessoas, nós merecemos um tratamento igual a todo mundo. Não precisamos ter um diferencial, este ou aquele. O importante é, nós não somos menos, mas também não somos mais. Nós somos iguais. Então, essa mesma fala diferenciadora é evidente na conversa entre os forasteiros do Sul e os estrangeiros, que seria um certo tipo de centro de operações, né? Os forasteiros do Sul procuram se colocar como superiores aos moradores de Bacurau, mas, por fim, acabam tão discriminados quanto os moradores. Então, essa ideia é que esse discurso diferenciador ele pode ter efeitos de desigualdade, né? Tanto moradores do Sul quanto moradores de Bacurau, na visão dos estrangeiros, não teriam uma proteção. Então isso, contra isso também eu acho que a fala do menino se coloca. Não se trata de ser morador de Bacurau, morador do Sul, morador do Norte, Nordeste, Sudeste do Brasil. Se trata de ser humano, de ser pessoa, de ser portador de direitos. É isso que está em jogo, eu acho, nesse ato imediato de resistência que esse menino usa com a sua fala naquele momento em que isso é colocado. E, como disse, isso me parece uma crítica indireta a algumas coisas que a gente vê, esses movimentos, às vezes, separatistas, também procuram diferenciar o país em grupos, mas voltando à prática da resistência, acredito que a ação do menino dizer pessoas em Bacurau é a ideia de defender uma demanda por igualdade, por reconhecimento de todos como iguais e merecedores de proteção. Depois disso, a trama acelera um pouco e percebemos, de um lado, estrangeiros se preparando para exterminar toda uma comunidade, apenas pelo prazer de matar, sem considerar o valor da vida humana dos moradores de Bacurau. Mas também começamos a perceber o início de um movimento de resistência por parte dos moradores. A morte de 2 moradores de Bacurau, na proximidade da fazenda, pelos 2 forasteiros sulistas, inicia o processo de levante e resistência. Então, esse momento começa a dar sentido ao letreiro lá no curso da estrada, lá no começo do filme. Então, se você vem a Bacurau, vem em paz, né? Então, essa assim, começa a fazer sentido essa frase que inicialmente é um pouco estranha, mas a ideia é: seja bem-vindo à cidade, mas respeite a nossa paz, respeite o nosso estilo de vida. Aqui também é importante lembrar a insistência dos moradores da vila em que os forasteiros visitem o museu da vila, conheçam a história da vila. Eu diria que essa é a dimensão trágica do filme, eu diria que há uma dimensão trágica nesse filme, uma dimensão trágica não para os moradores, mas para os forasteiros e para os estrangeiros. O filme é trágico para os forasteiros estrangeiros por quê? A tragédia resulta sempre de uma ignorância, de uma falta de atenção a detalhes que prenunciam um futuro catastrófico. Então, os forasteiros, ignorantes de sua pequenez, acabam mortos pelos próprios estrangeiros que os haviam contratados. Os estrangeiros, encobertos pela sua pretensa superioridade intelectual, ignoram a história do vilarejo, ignoram o perigo que estão correndo ao se envolver com a comunidade Bacurau. Então, a desmedida dos estrangeiros levou-lhe ao seu infortúnio final, ou seja, um tipo de trágico, de contexto trágico, ou seja, porque há uma desmedida, né? Achar-se estar numa posição confortável, uma posição que eu sei tudo, levou eles a se colocarem em um destino, um infortúnio, né? Claro que todos aqui nós torcemos pelos moradores, aparentemente indefesos diante da ameaça estrangeira, mas no final a gente sabe, quem já viu o filme, que eles acabam sobrevivendo, eles estavam preparados para o que estava por vir. E que provavelmente não teria sido a primeira vez que aquilo aconteceu, porque o museu deixava bem claro que não é a primeira vez que tentavam aniquilar Bacurau. Mas aqui também tem uma referência histórica importante, eu acho, pensar nos cangaceiros no passado, causaram bastante problema aos dominadores. Ou seja, é difícil pensar na comunidade sem pensar no movimento do cangaço e do levante, né, desse grupo contra um certo sistema hegemônico. Inclusive, existe
essa ideia de cortar as cabeças, etc., que parece que era comum entre os cangaceiros e esse grupo dessa cidade. Também eu diria que esse tipo de levante também é comum de outras partes do Brasil, então eu diria que é uma prática um pouco recorrente em diferentes lugares do Brasil. A gente tem talvez a Guerra do Contestado, que também houve um grupo de dissidentes que estavam tentando se defender ali, ou seja, a ideia é que foi um momento que se tentou lá colonizar certos locais do Brasil que se pensava inabitados, vamos dizer assim, mas isso não era exatamente a verdade. Havia algumas pessoas que moravam nesses locais. E, obviamente, a gente sabe que na história esses grupos foram dizimados, vencidos, etc. Isso talvez seja uma diferença entre o filme Bacurau e esses eventos históricos, mas há uma relação, e uma relação interessante aqui a ser pensada. Eles, na história dos moradores do mundo, perderam, mas em Bacurau os moradores resistem. Aqui também convém lembrar que o filme ocorre no futuro próximo e talvez seja uma mensagem a respeito de como lidar com a opressão, de como lidar com governos que não valorizam a educação, não valorizam a saúde, não valorizam as demandas da população. Então, a prática de resistência como uma resposta política adequada a governos autoritários. Então, acho que é um pouco essa mensagem que isso também traz. Então, a suposição aqui pode ser algo que é tratado assim com os teóricos, assim, essa questão das lutas, dos conflitos. Então, tem até um livro que eu lembraria para trazer essa questão dos movimentos sociais, das demandas sociais, e tem esse livro do Axel Honneth, Nancy Fraser, Redistribuição, Reconhecimento, um debate filosófico, né? Então, esse livro, ele vai trazer essa discussão de como melhor explicar esses movimentos, essas lutas, de como há uma certa tensão dentro desses movimentos entre demandas que têm um viés mais cultural e demandas que têm um viés mais redistributivo, de recursos, vamos dizer assim. Então, as demandas sociais por igualdade são demandas não apenas por redistribuição de recursos, mas também por reconhecimento de identidades. Mas tais demandas, assim, elas são lutas. Acho que esse é o ponto a trazer aqui. Elas não são consensos, elas são frutos de, elas têm uma natureza belicosa, uma natureza conflitual. Ou seja, o conflito tem um papel importante na questão da justiça social. Ou seja, então acho que isso também é algo que o filme traz, a ideia de que se nós queremos uma sociedade justa, a gente tem que saber que uma sociedade justa, ela não é fruto só de consensos. Claro que a gente alcança em alguns momentos consensos, mas muitos consensos, eles são frutos de momentos, de períodos de desavença, de conflitos e coisas do tipo. E às vezes a gente não tem consenso, a gente tem que criar o que se chama às vezes de compromisso. Mesmo Habermas, que trata a questão a partir da ética do discurso, vai falar em vários momentos que é possível pensar apenas em compromissos, em certos temas, em certos assuntos. Então, nem sempre o consenso é possível. Então, às vezes a gente tem que criar compromissos, e esses compromissos vão ter como pano de fundo uma luta, um desafio sobre essas questões que são controversas do ponto de vista social. As conquistas sociais são fruto de lutas sociais, de enfrentamento, não algo que apenas precisamos esperar inertes em nossas casas. Eu acho que isso também seria um tipo de crítica, algo que eu acho que o Habermas e outros autores vão trazer essa ideia de que a política, acho que a cultura brasileira tem um pouco isso, essa ideia de esperar alguém que vai nos dar aquilo que é a solução pronta, alguém que vai ser o salvador da pátria, alguém que vai ter esse aspecto, que vai apresentar uma solução mágica para os nossos problemas, quando na verdade a política ela é complexa, ela é carregada de dificuldades, e se a gente quer uma solução, provavelmente o melhor caminho é que todos nos engajamos em defender os nossos interesses, então, e participamos da política propriamente dita para defender aquilo que entendemos ser o mais justo e o mais adequado. E é isso um pouco que eu acho que a comunidade dos moradores de Bacurau também são pessoas, também têm direitos, isso que eles estão tentando mostrar, e fazem de tudo para mostrar à comunidade de fora que isso é assim.
Mas o ponto importante aqui é que são lutas por reconhecimento, são enfrentamentos, são práticas de resistência diante de algum tipo de opressão. Eles querem uma cidade mais justa, mais igualitária. Isso é o resultado de um esforço constante em prol do reconhecimento, em prol da igualdade material e demais demandas relevantes que Bacurau tem. Mas, no fundo, são lutas. Mesmo que metaforicamente falando, são lutas. Embora, claro, que o filme tenha também uma luta não exatamente metafórica. Claro que aqui, falar em luta, falar em conflito, isso pode trazer outros aspectos, por isso que eu vou chegar no meu último tema, que é o tema da desobediência civil, se aquilo se poderia ou não encaixar na desobediência civil, ou seria um outro tipo de coisa. Então, naturalmente, aqui surge a questão da violência, e particularmente da violência contra a violência. É isso que eles fazem, eles usam atos de violência contra atos de agressão externa. Então, se estudamos a maneira como os pensadores conceituam a desobediência civil como um tipo de prática de resistência diante de atos, leis ou governos ilegítimos, é possível perceber que a grande maioria dos pensadores vão colocar como os traços principais da desobediência civil os seguintes. Então, a desobediência civil geralmente tem uma identificação com os princípios constitucionais, então aqueles que estão realizando o ato, eles estão defendendo a Constituição. Aqueles que estão realizando esse ato estão apelando ao senso de justiça e ao discernimento da maioria da população. Aqueles que estão fazendo esse ato de resistência, desobediência, estão apelando, estão fazendo uma ação pública, uma ação que não é violência, que é determinada pela consciência moral. Esses que estão fazendo o ato estão dirigidos contra atos de injustiça grave, e já deve ter ocorrido um esgotamento das vias legais, ou seja, foi tentado outros caminhos para tentar solucionar o problema, caminhos instituídos, e esses caminhos não foram satisfatórios. E também um ato de desobediência civil, ele não desafia a ordem jurídica como um todo. Então, assim, a primeira coisa que salta os olhos, assim, à vista, se a gente tentar pensar no filme à luz dessas características, vamos dizer assim, é o caráter violento da resistência empreendida pelos moradores de Bacurau. Então, esse traço torna talvez impossível classificar o ato deles como um ato de desobediência civil. Então, é um ato de resistência, mas não parece ser um ato de desobediência civil no sentido estrito do termo, se a gente segue essas diretrizes aqui. Nós vamos deixar um pouco de lado essa questão, com base nessa característica, e considerar um pouco as demais. Bom, a compatibilidade com os princípios constitucionais vai depender um pouco do que a gente entende por isso. Se a gente entender que respeitar a Constituição significa que a gente não poderia atribuir a essa população poder de polícia, o judiciário, a execução da pena, que são instituições formais do Estado de Direito, então, claramente, também não poderia ser. Então, os moradores claramente não respeitam essas regras, né? Eles vão tomar atitudes policiais, jurídicas, eles vão se defender e fazer tudo aquilo que aquilo implica. Claro que, de alguma maneira, nesse cenário, os moradores estejam agindo num cenário de autodefesa. E também a autodefesa é um direito constitucional, se a gente olhasse para esse aspecto. Então, a gente pudesse dizer que eles estão usando um direito que lhes compete. Também um outro ponto a observar é que o Estado de Direito, que deveria proteger eles, não garante a segurança pública deles. Ou seja, não, assim, no filme inteiro a gente não percebe em nenhum momento a polícia. Então, acho que não existe policiais naquele local. Assim, a gente não existe em momento nenhum um policial para proteger alguém, nem mesmo talvez para proteger o prefeito. Então, eles não têm uma proteção dos seus interesses por parte do Estado de Direito. Então, eles acabam sendo desatendidos, desprotegidos. E é um descaso gigantesco da segurança pública com a segurança desse grupo. Também, do mesmo modo, não parece que os moradores estejam se baseando no senso de justiça, na consciência moral da população abertamente, não parece ser esse o caso também. Em certo sentido, a comunidade precisa, antes de apelar à consciência moral,
para provar que ela existe como comunidade, provar que são pessoas, provar que merecem igual tratamento perante a lei. Então, parece como que parece que fosse um ato que eles estão tentando provar que eles merecem essa proteção. Eles são colocados meio que do lado de fora da lei. Então, é uma situação muito estranha. E eu diria que, tal como esse cenário distópico se apresenta, as pessoas que vivem em Bacurau encontram sendo uma condição de sujeito de direito quase segunda categoria. Somente são lembrados quando são úteis ao governo local para realizar seus objetivos eleitorais, mas fora isso, essas pessoas não têm nenhum tipo de proteção. O ato é certamente direcionado contra uma grave injustiça, né, uma injustiça tanto no reconhecimento de status, de direitos, uma injustiça premente da ameaça à sua existência como pessoas, física e moral, e por isso também também é difícil de falar em esgotamento dos canais legais de resistência, uma vez que nem existe, nunca vai não ter suas demandas consideradas, porque eles parecem ter um tipo de status reduzido naquele momento. Não estou dizendo que isso é correto, falando que a aparência do cenário é essa, a aparência que eles estão colocados numa posição de inferioridade diante do ordenamento, que até falar em desobediência civil parece algo difícil, porque eles são colocados desse ponto de vista. Sim, Bacurau parece viver numa antecâmara de um contexto em que alguma desobediência civil legítima pode ocorrer. Então, parece que é preciso avançar, primeiro, no status daquelas pessoas, de trazer elas de volta à normalidade, para então poder falar em atos legítimos de violência civil, de resistência, etc. Os moradores de Bacurau precisam, primeiro, um status mínimo de membro de um Estado de Direito para fazer sentido falar em violência civil legítima ou ilegítima. Não é para falar, aplicar esse termo legítima ou ilegítima, uma vez que eles estão numa situação atípica. Nesse tipo de cenário em que se insere um movimento de resistência de Bacurau, parece se localizar em algo assim, que eu tenho discutido em bastante outros momentos, né, que é um cenário de ética para desastres, um cenário em que os valores que são válidos em tempos normais podem não ser mais válidos em tempos de desastre ou de guerra. Os desastres e as guerras, muitos afirmam, seriam cenários de estado de necessidade, de estado de exceção. Então, as regras que valem em tempos normais não valem numa guerra, não valem num desastre, ou ao menos é isso que alguns defendem. É bem isso que eu tenho tratado em outros momentos, mas para esse momento eu vou focar nesse ponto de vista sobre esses eventos. Em outros momentos eu tenho defendido que é possível pensar os desastres de outra maneira, mas não é o meu ponto aqui nesse momento. Também é difícil falar em atos legítimos ou ilegítimos quando o que está em jogo é a nossa existência vital imediata, né? Então, acho que isso também é um problema aqui. Preciso falar em violência legítima ou ilegítima quando a alternativa seria a morte imediata da comunidade. Então, os moradores de Bacurau residem numa camada social em que as proteções do Estado de Direito não alcançam, em que as proteções do Estado de Direito não protegem, onde a proteção das leis não alcança, as próprias leis não alcançam. A única coisa que os moradores de Bacurau têm é sua lei moral interior, suas regras. O Estado é algo distante, ausente e cúmplice do sistema que os oprime. Para evitar isso, a democracia, a política deve ser algo frequente na vida de pessoas. A nossa participação política não deve se restringir apenas ao voto em candidatos de uma lista, que também não escolhemos. No fundo, o que parece importar mais é o que o povo deveria ter poder de influenciar a esfera pública, a agenda política, de apreciar as propostas que têm efeito sobre sua vida e resistir àquelas que eles não concordarem. Então, resistir, eu acho que essa é a mensagem do filme, é parte da política, é parte da democracia, não é o oposto. Então, não se trata, eu não diria que o que os moradores fazem é contra a política, não. O que eles fazem é em prol da política, porque a política parece que esqueceu deles. Então, eu diria que, assim, esse é o ponto central, acho que o filme traz. Precisamos, algumas vezes, lembrar o Estado, a política, que nós não estamos sendo incluídos nesse sistema, nesse processo, e eu acho que o filme Bacurau é exatamente para tentar chamar a atenção que, às vezes, a gente é simplesmente ignorado, não recebe um status igual
que é uma condição necessária para participar da política. Então, agradeço novamente e eu concluo aqui.